Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre o meio-campista argentino que foi especulado no Cruzeiro nessa janela do meio do ano, que acabou indo para uma equipe do futebol europeu. É um nome que eu acho que seria uma boa alternativa para a Raposa ou para alguns clubes do futebol brasileiro. Além disso, outro atleta que vinha sendo especulado nos últimos dias pode acabar se transferindo para um outro clube gigante do futebol na América do Sul. E sinceramente é um nome que eu ficaria de olho, até porque se não acontecer essa transferência, pode voltar a ser um nome especulado no Cruzeiro a partir do próximo ano. E também falando sobre jogadores para o meio de campo, quero falar sobre o Lucas Silva, né, que comentou no podcast sobre a contratação por parte do Ronaldo, né, como que ele estava lá no Grêmio antes de ter essa volta para o Cruzeiro, até porque fez uma ótima partida nesses dois primeiros jogos como titular, tanto contra o Atlético Paranaense e também no último duelo contra o Botafogo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com a ajuda de vocês para chegarmos nesse objetivo de 40 mil inscritos e também você se inscrevendo aqui embaixo e deixando seu like. Me ajuda bastante para o conteúdo chegar a mais cruzeirenses e também para você também sempre ficar bem informado. Lembrando que aqui postamos 3 vídeos por dia, o primeiro saindo por volta de 9h30 da manhã, o segundo meio-dia e meio da tarde para vocês e o terceiro realmente na parte da tarde às 5 horas. Então sempre é importante você também ativar as notificações. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui de um aplicativo gratuito para você consultar a placa do seu automóvel para ver se tem alguma pendência aberta, né? Seja aí, por exemplo, multas, IPVA, licenciamento, porque é a Zapay, Z-A-P-A-Y, patrocinador aqui do canal, que dá para você conferir no conforto da sua casa, digitando a placa lá do seu automóvel e vendo, né, se tem alguma pendência em aberto, seja o seu carro, sua moto. E assim, você vindo aqui por esse meu link, você vai baixar o aplicativo, vai verificar. É tudo gratuito, tá? Para você fazer e verificar se tem alguma pendência. E se tiver, aí sim tem ótimas vantagens para você. Você vem lá, pode parcelar esse débito em até 12 vezes no seu cartão de crédito. E utilizando o meu cupom Cruzeiro25, você tem 25% de desconto nas taxas, né, que você vai ter dentro do aplicativo. Então eu vou deixar o link da Zapay aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, eu quero falar aqui sobre o meio-campista Gonzalo Abrego, de 23 anos de idade, que foi especulado no Godoy Cruz para o Cruzeiro, né, no mês passado. Lá no dia 26 de junho já tinha essa especulação e quando a janela também abriu no mês de julho, tinha também algumas especulações, mas nunca evoluiu para uma proposta. Assim, um jogador que vem viver uma fase bem interessante lá no futebol argentino e no caso um portal chamado Nahuel Futebol, que é um jornalista argentino, colocou o nome dele ventilado ao Cruzeiro. Na época a Raposa buscava jogadores para o meio de campo e tinha uma dificuldade bem grande em acertar com alguns nomes, né? Se você for ver, o Cruzeiro meio que encerra a janela também de olho em mais um jogador para essa função do meio de campo. E assim, ele foi anunciado lá pelo Cremonese, uma equipe aí da segunda divisão do futebol italiano, tá? Até fiquei surpreso, eu pensei que a equipe estava de volta à primeira divisão, não foi isso. Ele chega então por um empréstimo, deixei aqui esse portal da Liga B do Brasil, que cobre informações da segunda divisão do futebol italiano, no caso um empréstimo até o final da temporada com opção de compra, e então não foi os valores divulgados, mas assim, certamente não é um valor totalmente fora da realidade do Cruzeiro, né? Até porque o cara foi jogar na segunda divisão do futebol italiano. Tudo bem, ele pode conseguir o acesso e ter um valor fixado em 5 milhões de euros, tudo bem. Mas a grande questão é que não era um nome tão inviável assim para o Cruzeiro pensar. E eu fiquei bem decepcionado, no geral, no Cruzeiro não ter buscado nomes, né, no mercado sul-americano, porque buscou, mas não adianta se você não contratou esses atletas, né? Porém, pode ficar no radar do Cruzeiro para um futuro não tão distante, tentar de novo esses reforços, que agora ele também comenta aqui sobre outros nomes. O Nicolas Fonseca, não, agora ele fala sobre ele. O Gonzalo Abrego, que vinha de uma fase interessante lá pelo Godoy Cruz, deixei aqui os números dele, né, nessa última temporada. 23 anos de idade, jogou 28 partidas, marcou 3 gols e 1 assistência nesse campeonato argentino, que foi até a metade, né? Até aqui, temporada passada de mais 41 jogos, 2 gols e 3 assistências, 2021 também mais 40 partidas, então é um jogador que vem atuando com muita frequência e vai para o futebol italiano, que tem também bastante argentinos, é um jogador que eu ficaria de olho, e quem sabe, né, se ele não for muito bem lá no futebol italiano, não for comprado e voltar desse empréstimo, certamente poderia ser, sim, uma boa alternativa para o futebol brasileiro e mais especificamente, né, para o Cruzeiro. Bom, outro que ficou numa situação parecida é a respeito do Nicolas Fonseca, jogador que joga aí pelo Montevideo Wanderers, que foi especulado o último, né, jogador na janela,
no meio de campo. Então mostrava que o Cruzeiro, se aparecesse alguma boa oportunidade, certamente iria buscar um jogador para essa função, mas como as opções eram muito caras, acabou não avançando. Até trouxe essa informação que ele foi especulado em algumas equipes do futebol argentino, dentre eles o River Plate, mas que acabou não avançando, pelo menos até agora, tá? O Nicolas Fonseca tem 24 anos, ele é italiano e uruguaio, começa a sua carreira lá na terceira divisão do futebol italiano, pelo Novara, joga 4 jogos profissionalmente, entre 2018 a 2019, 2020 até início de 2021 ele não joga para nenhuma outra equipe até ir para o River Plate do Uruguai. Então ele ficou quase um ano e meio parado lá no futebol italiano, volta para o Uruguai, onde joga 7 partidas pelo River Plate, foi muito bem, principalmente na Sul-Americana, ele jogou algumas partidas contra o Cuiabá e tudo mais, e chamou a atenção do Montevideo Wanderers, que tem tido bons números até aqui. Nessa atual temporada, eu estou passando um tempo aqui até no Uruguai, dá para ver aqui esse negocinho do Nacional que eu comprei recentemente. Aqui o futebol acabou paralisando, né, um tempo, porque realmente chega no meio do ano, aí tem uma férias, até voltar, como se fosse o segundo turno para nós do futebol brasileiro, né. Aí foi até aqui a metade da temporada, ele já tem números bem interessantes, 20 partidas, 3 gols e 3 assistências pelo Montevideo Wanderers, e chamou a atenção de alguns clubes do futebol brasileiro, igual o Cruzeiro, e também do futebol argentino, no caso do River Plate. A grande questão é, pelo visto, a pedida financeira do Montevideo Wanderers seria muito alta para os padrões do futebol brasileiro, né? Então, certamente já estaria de olho numa venda, quem sabe, do futebol europeu, e também o Cruzeiro, como todo mundo já viu, né, no mercado, não está disposto a pagar um valor muito alto numa contratação. Não vai querer sair pagando 4 milhões de euros para um jogador que já tem 24 anos e até um ano e meio atrás não estava jogando profissionalmente. Então, fica aí com o pé atrás, mas se ele for de empréstimo para o River Plate sem custos, né, com uma opção de compra, aí certamente foi uma bobeira do Cruzeiro, mas igual eu falei, no geral o Cruzeiro vai acabar avaliando vários nomes do mercado sul-americano, tudo bem, nenhum chegou nessa atual janela, porém para o próximo ano pode voltar a ser boas alternativas, até porque uma vez que você faz esse estudo, né, esse mapeamento do mercado, esses jogadores que não foram contratados não se perdem, né, acaba que pode mudar alguma coisa ou outra e voltar a ser boas alternativas. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários desses dois nomes, que certamente agregaria bastante no meio de campo, que são jogadores de marcação, realmente não é um cara de criação de jogadas, mas certamente tem muito mais características de jogo ofensivas do que os atuais meio-campistas do Cruzeiro, tirando, no caso, do Lucas Silva, que é quem eu quero falar agora. Bom, onde o Lucas Silva deu uma entrevista, né, falando sobre a decisão do Ronaldo de trazer ele para o Cruzeiro, que foi fundamental para a sua saída do Grêmio, né? No caso, ele comentou aí sobre isso e falou o seguinte: eu tinha contrato com o Grêmio até o final desse ano, mas sabendo que não iria renovar e se houvesse alguma situação interessante para mim e para o clube, daria sequência, né? Teve contatos de fora do Brasil e também do futebol nacional e depois do Cruzeiro, que mexeu e balançou muito mais. O primeiro contato foi para saber como estava a situação e tudo mais, e depois esfriou. Depois de 2 semanas, o Cruzeiro ligou falando que queria fazer o negócio e eu também estava com o pensamento de seguir caminho para outro clube nessa reta final de temporada. E quando o Cruzeiro veio, aí rapidamente conseguimos ajustar os números e chegamos aí a um acordo, né? Dessa vez, não teve a participação do Ronaldo, né? Mas soube que ele teve influência muito forte, até porque não estava no Brasil, mas teve uma opinião muito forte sobre isso, para minha contratação, disse aí então o Lucas Silva, que foi fundamental, né, que ele não estava no dia a dia da negociação, junto com o Lucas Silva, junto com o Grêmio, mas foi um Ronaldo que gostaria bastante da chegada do Lucas Silva para esse meio de campo, e eu já vinha falando há um bom tempo também que seria uma alternativa interessante, porque, tudo bem, ele não vivia uma fase gigante lá no Grêmio, mas pelo Cruzeiro, o Lucas Silva sempre jogou muito, né? Se ele tivesse saído queimado lá em 2019, tudo bem. Mas não foi o que aconteceu, até por uma questão de sorte, né? Ele saiu antes do Cruzeiro ser rebaixado, porque mesmo que ele continuasse jogando como titular, acabaria que a imagem dele ficaria mais associada com o rebaixamento do que com qualquer outra coisa, né? Porque ele sai naquele meio do ano, como se fosse em julho de 2019, naquela parada para a Copa América, tinha 18 partidas e 2 assistências e foi pro Grêmio, né? O Grêmio, os 2 primeiros anos dele foram bons, mas ano passado mesmo na Série B, jogou só 33 vezes um gol marcado e nesse início de ano, em 6 meses, né, entrou em campo em apenas 11 partidas. Desde dessa sua volta para o Cruzeiro, 2 partidas, uma assistência, muito bem, né? Esse jogo contra o Atlético Paranaense, mesmo jogando como uma linha de 4, ele jogou muito bem pelo lado direito. Aí contra o Botafogo ele fez um papel mais avançado, mais de criação, sensacional. E estou curioso para ver desse jogo de hoje, né, contra o Palmeiras, qual que vai ser a função do Lucas Silva dentro de campo. Mas de qualquer forma, quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer sobre o jogador, se é ou não uma boa alternativa, deixe a sua opinião aqui embaixo.
Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, conferir também outras sugestões que vai estar aparecendo aqui na tela final e o link embaixo também na descrição das API para você conferir aí gratuitamente a placa do seu automóvel para ver se não tem alguma pendência em aberto. Valeu, galera!